Glória a Deus. E fazendo aqui esse vídeo aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, para nós citarmos aqui na palavra do Senhor. O nome do vídeo que eu vou fazer é Deus fala a Josué e anima-o. Porque nesse momento aqui, Moisés tinha morrido, o povo tinha passado um mês lamentando e chorando a morte de Moisés. Mas aí o que é que Deus diz para Josué em Deus? Que deposita todas as suas forças em Deus. Ele diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou ao Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão e de Jacó. Ele dá não tem solução para a sua vida. Isso não é verdade. O Deus Todo-Poderoso, se você é um servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso está cuidando de você. O Deus Todo-Poderoso, ele está ali perto de você. Ele nos enviou o Espírito Santo para cuidar de nós. E os anjos de Deus, eles estão perto de nós, cuidando dos servos do Deus Todo-Poderoso. Você tem que ter na mente que você tem que estar fazendo a vontade do Senhor, toda hora, todo instante. E você não pode ser um servo desanimado. Veja o que Deus diz no versículo 5 em diante, capítulo 1, Josué, capítulo 1, versículo 5 em diante, ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí, mas só que tem um detalhe, para que Deus seja com ele e para que Deus não desampare e não deixe Josué. Ele diz no versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu, que sob juramento prometi dar a seus pais, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie. Veja só o que é que Deus diz para Josué. Para que eu seja contigo, tu tem que obedecer o que está escrito na minha palavra. Aí ele diz assim: dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então quer dizer que eu só sou bem-sucedido se eu ando na presença de Deus, se eu faço a vontade de Deus. Se eu estou fazendo a vontade de Deus, então eu sou bem-sucedido. Então, eu vivo na presença de Deus. Tudo que eu faço é bem-sucedido, por quê? Porque eu ando na lei de Deus. Eu faço a vontade de Deus. Aí o que é que ele diz no versículo 8? Ele diz: não cesse de falar deste livro, da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e será bem-sucedido. O meu caminho, ele só é bem-sucedido se eu o quê? Se eu meditar na palavra de Deus e andar reto, e meditar e fazer tudo que está escrito na palavra de Deus. Deus diz que eu tenho que ter o Espírito Santo, eu devo ter amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu tenho que ser uma pessoa voltada para Deus. E tenho que estar sempre meditando se o que eu faço ou o que eu deixo de fazer está ou não agradando a Deus. Isso eu falo com todos os irmãos, nos 4 cantos da terra, onde tiver uma congregação que invoca o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja como você está levando a sua vida, meu irmão. O Senhor Jesus diz que nós somos sal na terra. Se o sal perder o sabor, para mais nada preste, senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Eu não posso perder o Espírito Santo, eu não posso entristecer o Espírito Santo, eu não posso perder o sabor. O sabor é o Espírito Santo. Quando eu falo de Jesus Cristo para as pessoas lá fora, no mundo, como eu tenho que falar de Jesus Cristo também para os irmãos que estão dentro da igreja. Tenho que estar consolando os irmãos dentro da igreja, falando para que os irmãos venham estar vigiando e acreditar nesse Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí veja o que é que Deus diz aqui no capítulo 1, quando Deus está falando com Josué e animando Josué. No capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares.
essa coisa nossa de levar o evangelho, quando Jesus vai dar a comissão lá em Mateus, da grande comissão, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Essa missão que nós fazemos de levar o evangelho é muito difícil. Por isso que ele diz: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Por onde você andar, meu irmão, não tema. Deus é contigo, porque você tem a obrigação de levar o evangelho e mandar as pessoas se converter. Você tem a obrigação de levar o evangelho e dizer para as pessoas que elas têm que deixar o pecado. As pessoas têm que aprender isso dentro da igreja. Não adianta só eu estar dentro da congregação. Eu tenho que abandonar o pecado, porque eu abandonando o pecado é que diz que eu me arrependi, que eu aceitei Jesus, que eu sou uma nova criatura. Então o Espírito Santo vem fazer morada no meu coração. Eu me arrependo, me batizo e o Espírito Santo vem fazer morada no meu corpo. O Espírito Santo agora ele vai me conduzir na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós temos que aprender isso dentro da igreja. Nós não podemos trazer os costumes do mundo para dentro da congregação. Nós temos que levar os costumes da igreja para o mundo. Nós não podemos nos dobrar às vontades do mundo. É o mundo que tem que se dobrar às vontades do Deus Todo-Poderoso. Nós deixar eles fazerem com que nós venhamos nos afastar do Deus vivo. O mundo não pode nos fazer nos afastar do Deus vivo. Por quê? Porque o mundo é guiado por Satanás. O mundo é guiado pelo espírito imundo. O mundo é guiado pelos espíritos imundos, pelas castas malignas. E nós somos guiados pelo Deus Todo-Poderoso. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. E os anjos nos ajudam. Os anjos do Deus Todo-Poderoso. Então, nós temos que estar prestando atenção nisso, meus irmãos. Nós temos que estar prestando atenção em estar fazendo a vontade de Deus, em estar andando com Deus. Por isso ele diz a seguir: o meu Deus diz na sua palavra, ser forte e corajoso, e eu serei contigo. Ser forte e corajoso. Ele diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que tu andares. Então você tem que ser forte, meu irmão. Você tem que ser forte. Eu sei que às vezes a vida da gente é difícil, a gente passa por perturbações, mas Jesus diz que tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencereis. Nós vencemos, meu irmão, através de quem? Do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem que entender isso. Eu tenho que colocar isso no coração, que Deus mora no meu coração. Deus mora no meu coração. Eu tenho que propagar o evangelho. Eu tenho que fazer com que os incrédulos conheçam esse Deus. Eu tenho que fazer com que esse evangelho chegue aos incrédulos. Chegue àquelas pessoas que estão dominadas pelo pecado, para que elas venham ser libertas do pecado, para que elas venham confessar o nome de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, os apóstolos dizem que esse evangelho tem que ser anunciado e tem que ser mandado às pessoas se converter e que elas venham saber que Cristo Jesus é o Senhor, que Ele é o Messias. O mundo tem que se dobrar diante desse nome, Jesus Cristo. O mundo tem que se ajoelhar diante desse nome. Todo joelho confessará que Jesus Cristo é Senhor, aleluia. Você tem que entender isso, meu irmão. E você estando dentro da casa de Deus, você é a lâmpada, você é lâmpada. A palavra de Deus diz que nós somos luz que ilumina. Nós não podemos ser apagados. Se nós somos luz que ilumina, aonde a gente chegar, a gente tem que iluminar. Onde a gente chegar, a gente tem que clarear. Aquelas pessoas que estão em trevas, nós vamos iluminar elas. Nós vamos abençoar elas. Nós somos o sal, então nós vamos dar sabor àquelas pessoas. Nós não podemos ser contaminados pelo mundo. Não, de forma nenhuma. Nós não podemos ser contaminados pelo mundo. Nós temos que passar o Deus todo. Você tiver um tempinho, depois medite na história de Josué. Veja quantas batalhas ele venceu. Veja como ele venceu. Mas por quê? Porque ele foi um homem que viveu reto diante de Deus. Josué e Caleb foram homens de batalhas, homens de peleja, que
não voltavam atrás, enfrentavam a dificuldade através do nome do Deus Todo-Poderoso. E assim tem que ser você, meu irmão. Você tem que defender esse Deus. Você tem que lutar por esse Deus. Você tem que lutar contra quem? A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra os principados, contra os demônios, os dominadores deste século, os principados. Então, você tem que lutar contra os demônios, meu irmão. Os demônios, eles vão querer destruir a sua vida, mas você tem que ser forte, você tem que ser corajoso. Você está com a enfermidade, confie em Deus. Deus vai te curar. Você está com um problema, Deus vai resolver esse problema. Mas você tem que esperar em Deus, você tem que acreditar em Deus. Então, Deus vai te ajudar. Você não pode desanimar, porque Deus não é com um desanimado. E eu quero ler aqui um versículo para mim terminar esse vídeo, porque ele diz assim no capítulo 16, versículo 27, ele diz assim, capítulo 16 de Mateus, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 27, ele diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O que é que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que o Filho do Homem, ele há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. E ele vai dar a cada um o quê? Como você se comporta, meu irmão. Dependendo como se a pessoa é incrédula, ou dependendo se a pessoa é o quê? Se ela tem a fé, uma fé com obediência. Não adianta ter só fé, tem que ser uma fé com obediência, que o apóstolo Paulo diz. Uma fé com obediência, você tem que obedecer a Deus. Você tem que andar nos mandamentos de Deus, de nosso Senhor e Jesus Cristo, os mandamentos que ele deixou. Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Eu tenho que amar o Senhor. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu espírito. E o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, meu irmão, eu tenho que amar tanto a Deus como o meu próximo. Então, eu tenho que me santificar e falar também, ó, quando eu me santifico, quando eu cuido da minha vida, eu estou amando a Deus. Quando eu estou cuidando da minha vida, eu estou amando a Deus. E agora, quando eu evangelizo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu espírito, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como eu quero meus irmãos se cheguem a Deus, como os meus irmãos na congregação se chegam a Deus, se santificando, se arrependendo dos pecados, vivendo uma vida reta diante de Deus, se esforçando para agradar a Deus, fugindo do pecado. Fuja, meu irmão, do pecado. A oração do Pai Nosso, observe que Jesus pega e diz: livra-nos de toda tentação. Então, você tem que pegar e fazer o quê? Você tem que dizer isso para Deus. Quando você estiver orando e você estiver passando por uma dificuldade ou uma tentação, você tem que dizer para Deus, você tem que abrir a sua boca e dizer: Deus Todo-Poderoso, me livra dessa tentação, me livra desse mal. O mal é a tentação. Quando você é tentado, você peca quando você cai na tentação. Então, você tem que vigiar a sua vida. Então, deixa eu ler de novo esse versículo aqui. Mateus, capítulo 16 e versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O que eu quero pedir para você, que está nos quatro cantos da terra, que está em qualquer país do mundo, e confessa o nome de Jesus Cristo, e faz parte de uma congregação, meu irmão. Ele diz que ele retribuirá, então ele vai o quê? Retribuirá a cada um conforme as suas obras. Deus vai te dar, meu irmão, conforme a tua obra. O teu galardão será conforme a tua obra. Se você estiver dentro da congregação, estiver fazendo coisas erradas, Deus vai te dar conforme as tuas obras. Se você estiver se santificando, Deus vai dar segundo as tuas obras. Você tem que ver se você está se santificando, se você está buscando a Deus e andando reto diante de Deus. Você não pode estar mancomunado com as pessoas que ficam pecando dentro da igreja,
se juntando com pessoas fazendo coisas erradas dentro da congregação. Se ali, meu irmão, preste atenção no que eu estou lhe dizendo, se ali com as ovelhas, sai de perto dos bodes, porque Deus retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, saia de perto dos bodes, saia de perto do joio, vá para perto do trigo, vá para perto das ovelhas. Deus quer cuidar de você, mas Deus só vai cuidar de você se você for forte e corajoso. Você, para ser forte e corajoso na nossa época, que nós estamos levando a palavra de Deus mediante o evangelho, é você lutar contra o pecado. Você tem que ser forte e corajoso dentro da congregação. Muitas pessoas dentro da congregação não vão gostar de você, porque algumas pessoas vão estar onde? Em pecado. Vão estar transgredindo a palavra de Deus. Mas você tem que ser forte e corajoso. Você tem que ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. O importante para você é ser fiel ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quero pedir a você também que dê um like nesse vídeo, dê um like, a visualização e seja propagado esse evangelho. E sinalize aí o sininho também, para que as pessoas vejam mais esses meus vídeos. Porque se você colocar qualquer bobagem na internet, no YouTube, o que é que acontece? Dá 1 milhão, 2 milhões no instante, 500 mil, 1 milhão. Mas falando de Jesus, quando você vai falar de Jesus, até mesmo os cristãos fogem da palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, medite e me ajude. Dê um like e comente, diga o que você achou desse vídeo. Eu vou querer saber o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou. Em nome de Jesus. Faça isso, meu irmão. E vamos levar esse evangelho. Um evangelho de santidade, um evangelho de santificação, um evangelho de arrependimento aos 4 cantos da terra. Chamar os irmãos para se consertar, chamar os irmãos para fazer um concerto com Deus. E eu peço também a você que vigie, que ore,